Confira o vídeo a seguir e uma análise detalhada no final. O Brasil está escondendo a verdade, não tem coragem de entender que nós estamos vivendo uma guerra não declarada. Não existe nenhuma instituição mais poderosa na América Latina do que o PCC. É o maior. Pode juntar todos os bancos brasileiros que não têm a capacidade de renda do PCC hoje. E o Brasil quer tratar tudo isso, falando, não, é um roubo de celular, é um roubo de uma carga de combustível, é um roubo da área de apartamento. Não é isso, é uma facção criminosa que tem o objetivo de comandar o país politicamente e administrativamente, e economicamente. Isso não se pode, aí nessa hora, fazer cortina de fumaça para dizer, olha, isso que está acontecendo hoje no Brasil, coitadinho, é que lá, porque por carência, quem vê hoje a lucratividade do PCC? Hoje os europeus não estão impondo limitações hoje para a agricultura brasileira, não é por problema ambiental, não. O problema é o quanto o Brasil está invadindo a Europa em cocaína. Essa é a realidade nua e crua. O Brasil passou a ser o grande ponto. E sendo que não existe nenhuma política do governo federal, zero. 2 anos e 6 meses que o governo nunca enfrentou um faccionado, nunca enfrentou uma facção. Zero. Me dê a prova de uma facção que ele tenha combatido durante 2 anos e 6 meses. Agora vem com essa cortina de fumaça para concentrar poder na mão do ministro da Justiça, que comandando uma força nacional que ficou 2 anos no Rio de Janeiro, prendeu um cidadão com a carteira vencida e o outro que tinha um revólver. E custou mais de 20 milhões de reais para a União, a Força Nacional no Rio de Janeiro. E quer dizer como é que a nossa polícia tem que agir. Então, isso aí é concentração de poder. Isso é governo unitário. É governo que desrespeita os entes federados. Mas veja o mais grave. O meu estado de Goiás, tá certo? Quando as pessoas falam, ele quer passar, então, aqui nesse parágrafo, transferir para a Polícia Federal o combate a facções ou as milícias. Sabe por quê? Porque a Polícia Federal está desestruturada. Acabaram com a Polícia Federal. Se nós não combatermos as facções hoje, e se não tivermos a coragem de enfrentar o crime hoje, vocês podem saber de uma coisa só. Esse Brasil, ele vai ser uma Venezuela. Pronto, acabou. Eu fui com mais 8 senadores visitar um preso político na Venezuela. Tá certo? E quando nós entramos, nós não andamos 1 quilômetro fora do aeroporto. Em missão oficial do Senado Federal. Tá bom? Todos nós cercados dentro de uma van, tá certo? Pelos tal dos coletivos, os cubanos contratados por eles, passando com metralhadora e batendo na van e dizendo que ia tomar a banca, que nós éramos imperialistas. Certo? Isto é o que o Brasil está caminhando para isso. Qual é a família hoje que tem coragem de enfrentar a facção no seu município, que você representa? Você sabe quem é o ladrão de gado, quem é o ladrão quem é o distribuidor de cocaína, você sabe tudo. Por que não enfrenta? Você não vai enfrentar como? Se o governo está de joelho. Então, gente, essa PEC, eu posso dizer a vocês, essa PEC aprovada, com esses 2 artigos aqui, o 21 e o 22, vocês vão tirar 100% o poder dos governadores. 100%. Aí, regra geral, agora todo mundo vai entrar com arma não letal. E eu vou enfrentar bandido do novo cangaço com .50. Aí eu vou entrar com arminha não letal. Você está mãos ao alto. O que você falar vai contra no seu processo amanhã. Vamos parar de brincadeira, gente. Vai enfrentar. Vocês viram agora, Eunício, o carro da Polícia Federal entrando num bairro lá no Rio de Janeiro, o carro da Polícia Federal com aquelas tarjas douradas, tudo, Polícia Federal, com aquela sirene em cima. O que foi entrando na casa, o cara bateu. Cara, você tá entrando aqui na favela, cara, dá marcha ré. Sai fora, cara. O que você tá fazendo aqui?
cara deu uma charrezinha bonita e foi embora. Falei, bom, mas daqui meia hora eles vão chegar com uns 1000 caras aqui e vão educar esses bandidos para falar que aqui não pode ter território comandado por bandido. Não, ficou por isso mesmo. Acabou. Veja o exemplo que nós estamos dando para o Brasil, gente. É essa que é a gravidade das coisas. E vocês aqui que são representantes do povo, qual é a pessoa que vai para um ponto de ônibus hoje e leva um celular? Aqui em Goiás leva. Porque bandido aqui sabe que aqui, a polícia aqui é para proteger o cidadão. Qual é o cidadão que monta uma feira às 3 horas da manhã, que não é roubado? É o cidadão comum, gente. Se eu ganhei eleição na reeleição, foi porque o povo passou a respirar liberdade no estado de Goiás. Nunca um governador foi eleito numa reeleição, no primeiro turno. Por causa da segurança plena, o desenvolvimento do estado é para todo lado. É o que eu falo. Carro blindado, a empresa quebrou. Segurança privada, a empresa quebrou. Tá certo? Esses dois não progrediram em Goiás. Tá certo? E bandido hoje, penitenciária, é para cumprir prisão. Não é para ser ali escritório do crime, como era instalado nas penitenciárias de Goiás. Então, o pedido que eu faço claramente a vocês, reflitam sobre regra geral. Toda regra geral federal prevalece sobre a estadual. E a primeira que ele vai fazer, vai se intrometer nas penitenciárias, que penitenciária em Goiás, faccionado, não tem visita íntima. Pronto, acabou. Quando eu recebi o estado de Goiás, eu tinha 980 adolescentes no CASE. Centro ali de adolescente que praticou o crime. 980 jovens no CASE. Sabe quanto eu tenho hoje? 160. Quando você combate a criminalidade, você não deixa a adolescência ir para a criminalidade. Quando você combate a criminalidade, você não deixa a adolescência. Porque o bonito, no entorno de Brasília, era o que é? Ah, não, o meu filho trabalha na facção. É status. O meu filho trabalha na facção. Então a mãe está vivendo melhor, o menino anda de moto, entra, chega lá com aquele cabelo do corte normal, que ainda faz o corte na sobrancelha também junto e tal, e faz aquele estilo todo. O tênis é o mais caro, a roupa é a melhor, a moto é a melhor. Ele passa a ser o líder do colégio. Hoje não. Hoje acabou isso. Então eu tenho hoje, de jovens hoje, 160. Jovens hoje, no caso. Eu tinha 980. Quando você dá um bom exemplo, todo cresce, gente. Vocês não podem retirar dos estados essa prerrogativa. Isso é uma injustiça. A Constituição de 88 deu aos estados, aos entes federais, o poder de legislar sobre essa matéria. Não façam isso. Isso não cabe uma PEC para você revogar a prerrogativa de entes federados. Gente, vocês não dão conta de controlar nossas fronteiras. Eles não dão conta de controlar contrabando. Eles não dão conta de controlar combate de venda de arma. Eles não dão conta de controlar lavagem de dinheiro. Eles vão dar conta de decidir o que é em cada estado. Mas vamos aos fatos. O fato é que nós estamos hoje chegando a uma situação que é ímpar. Ou seja, eu já venho, pode-se dizer, de 9 eleições, tá certo? Diretamente eu participando no processo. Nunca no país foi prioridade as facções e nem a violência. Nunca. Era educação, era saúde, era emprego, era qualquer uma dessas causas, menos a violência. Nos últimos 3 anos, a violência é o primeiro lugar em todas as pesquisas no país. E é primeiro lugar com a ampla margem de frente sobre o segundo. Ou seja, as pessoas hoje estão 100% sequestradas. Não era diferente no meu estado. O entorno de Brasília era totalmente comandado. A ala sul, pelo comando pelo PCC, e a região norte, pelo Comando Vermelho. Então, essa região era das regiões mais violentas do país. Tanto é que aqui, na Valparaíso, você entrava, tinha um outdoor. Você está entrando na cidade mais violenta do país. Então, essa era ali o comando dessas regiões todas, que abrangia Aguarlindas, Planaltina, Formosa, ali Cristalina, Lusiânia, Cidade Ocidental, essa região toda, e também
na região de turismo, Caldas Novas, tá certo? Ali na Chapada dos Veadeiros, essa região toda do turismo também era comandada pelo narcotráfico. Essa é a grande verdade. Eles exigiam, valeu, prazer inteiro aí, exigia ali pedágio para você poder cobrar a entrada de um imóvel que você comprava para poder morar nele, um supermercado pagando pedágio. Isso dominava. Isso passou a ser um domínio das facções. Então, nós temos que entender uma coisa só. Nós não podemos tratar faccionado como sendo crime comum. Farc é crime comum? Brigada Vermelha na Itália é crime comum? Então, não. Então, nós temos uma organização criminosa, com todo respeito ao meu governador do Pará, mas a informação que eu tenho hoje é que a Amazônia hoje, para o próprio funcionário da FUNAI entrar, ele tem que pedir autorização ou para o Comando Vermelho, ou para o PCC, ou para o grupo venezuelano, ou, se não, para a estrutura mexicana, que são as facções que ocuparam aquela região no comando de ter ali a base de exportar cocaína para a Europa e também contrabando de madeira. Então, a ocupação só existia antigamente, nós tínhamos uma noção de Rio de Janeiro, algumas outras áreas. Você vê que hoje, esse processo desses 2 anos e 6 meses, ela teve uma progressão assustadora, geométrica. Ninguém nunca viu nada parecido com hoje a variedade de facções que você tem hoje na Bahia. Eu recebo de meus colegas na Bahia todos os dias, tá certo? É o tribunal, o fórum lá do Tribunal Federal da Bahia, que é atrás do Centro Administrativo, foi fechado pela facção, né? Agora mesmo, em Porto Seguro, a praia de Caraíva toda foi fechada pela facção. Ou seja, os bairros, você tem que pedir pedágio, você tem que pagar pedágio para entrar nos bairros. Então, essa situação, você vê Rio Grande do Norte, você vê o Ceará, mas, no entanto, você vê uma coisa interessante. Você chega em Sergipe, você tem segurança plena. Então, é um processo de complacência ou de conivência com o crime. Porque como no Nordeste você tem Sergipe, que ali o cidadão tem segurança pública e está lá no Nordeste. Você não tem o comando de faccionado nenhum naquela região. Por que é que você, ao chegar em outros estados, você tem esse aparato todo que cresce a cada dia mais e que hoje ocupa, preste atenção, não é apenas a venda de droga. Hoje eles passaram a ter tamanha ousadia que eles entraram na área empresarial. Hoje, por exemplo, vocês viram aquele faccionado que foi assassinado lá em Guarulhos, ele é o que comandava a máfia de área imobiliária. Então, para comprar apartamentos, era ele que comandava esse processo todo de venda de apartamento. Hoje, transporte urbano, na mão das facções, certo? Mas também na área de combustível. Tá? Hoje o pessoal me diz, olha, cara, hoje você tem a Cosan, a Shell, o PCC e depois a Ipiranga. Veja que ponto nós estamos chegando. Os supermercadistas hoje não sabem mais o que fazer. Por quê? A segurança ali, eles têm que pagar o pedágio para poder ter o supermercado aberto. Então você nota que a extensão na área da economia do país, fintechs foram usadas para esquentar dinheiro do narcotráfico. O sistema financeiro está perplexo, sem saber como atuar. São bilhões de reais que foram lançados na campanha do interior em São Paulo, noticiada pelo Ministério Público. Isso não é no São Paulo, isso é no Brasil todo, onde eles exigem a Secretaria de Economia ou da Fazenda e o transporte urbano e o lixo. Esses 3 eles não abrem mão, tá certo? E vão comandando. E aí tem o lado do lado empresarial, mas não é o cara da truculência. Então,
eles invadiram vários setores da economia brasileira e botam interlocutores para poder fazer essa captação de negócios, comprando usinas, comprando rede de postos de gasolina, não, transporte também na parte do lixo. Toda essa estrutura toda, ela é cooptada pelo sistema, que eles têm várias especializações. Ou é na área de... Por favor, silêncio ao plenário, por favor. Parte de, vamos dizer, roubo de propriedades rurais, roubo de combustíveis, roubo de supermercados, transporte de droga. Toda essa estrutura, ela é mantida por essas facções no Brasil. Então, ela ousa hoje a tomar a economia brasileira, tá certo? A invadir a economia brasileira. Com isso, tem representantes em todos os segmentos, essa é uma realidade, seja ele do poder político, seja no executivo, seja no legislativo, seja no judiciário, seja no Ministério Público, seja na Defensoria Pública, seja onde for, eles têm ramificações hoje por todos os lados. E eles são aqueles que vendem a segurança. É de bom tom, às vezes, ter no prédio alguém que seja uma pessoa forte da facção para que ele possa amanhã dar proteção àquele local. Bom, tratando deste assunto, é lógico, como eu tinha um estado onde se roubavam 11 mil carros por ano, só caminhonetes a diesel, e de lá eu era desmontado ou ia para o Paraguai ou para a Bolívia. Não tinha seguradora que segurasse um carro em Goiás. Setor imobiliário só vendia apartamento, que ninguém comprava casa no meu estado. Cidadão não andava que não fosse com um carro blindado no estado e mais segurança privada. Essa era uma situação de que não tinha como você desenvolver. Se o estado é hoje o mais bem avaliado, o estado de Goiás é o mais bem avaliado governo no país, é por um motivo só. É porque tem segurança plena. Ou seja, é a regra que eu estipulei. O bandido muda de profissão, muda do estado de Goiás. A polícia de Goiás é uma polícia eficiente, responsável e que mostra resultado. Nunca tivemos um novo cangaço, nunca tivemos um assalto a banco, nunca tivemos um assalto a carro forte, nunca tivemos um sequestro, nunca tivemos uma invasão de terra. É um estado pacificado na sua inteireza. Agora, a polícia é uma polícia bem formada. Me preocupei em formar 1.000 homens na inteligência. Hoje, nós abortamos o processo por causa da inteligência hoje. Fizemos uma ação dura nos presídios. Faccionado não tem visita íntima. Aí a criminalidade fez assim. Era escritório do crime. Ali, faccionado alugava quarto de motel a R$150 a hora, cheirava cocaína, tinha telefone celular, Wi-Fi melhor do que no palácio, tá certo? Falava com internet melhor do que no palácio, falava com o mundo inteiro, dava ordem para matar, tá certo? E a polícia penal, olha, se ele que está morrendo e a autoridade maior do governo não assume a cobertura deles, o que vai acontecer com ele amanhã? Ele se resguarda. Se o governo do Estado não tem coragem de fazer o enfrentamento, a facção quem vai fazer? Quem? Então, este é o lado que realmente nós imputamos isso e Goiás desenvolveu enormemente. Olha o problema. Eu li na mídia hoje que estão preocupados com alguma concentração aqui sobre a Polícia Federal. Vejam vocês. Não é por aí. Não é por aí. Isso aí não me inquieta. É a montagem que está sendo feita. Essa é a estratégia. Essa PEC não tem nada de PEC. Se você raciocinar bem, vocês já aprovaram aí uma lei ordinária que já é o sistema de segurança pública. Vocês já aprovaram ela. O que essa PEC tem? Ela tem apenas um artigo que é constitucional, que é exatamente o artigo 21 e o artigo 22. O artigo 21 e 22 está aí a esperteza do Ministério da Justiça. Aí está a esperteza. Aí está a destituição da prerrogativa
dos governadores. Eu hoje, pela Constituição de 88, quem cria a regra geral sou eu como governador do Estado. Quem determina a rotina sou eu, governador do Estado. Como é que vai ser a ação, como é que é o armamento que usa, como é que vai ser a operação, é o governador que, por regra geral, determina. Olha a esperteza, a inteligência, a sabedoria, aí aquele grau de dizer o seguinte, olha, esses governadores não sabem interpretar o português. Então, redigiram aqui esse artigo, esse parágrafo aqui, 27. Estabelecer a política e o Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, que compreenderá o sistema penitenciário integrado por representantes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, da sociedade civil, na forma da lei. Ou seja, segundo, coordenar o Sistema Único de Segurança Pública e Defesa, sistema penitenciário, por meio de estratégia que assegure a integração e cooperação aqui dos estados e municípios do governo federal. O que está neste aqui, exatamente nesse 27? É que quando você tem uma regra geral definida pelo governo federal, por decisão do Supremo, a regra geral ela sobrepõe as regras gerais dos governos estaduais. É aqui a armadilha clara. Quando eu defino a regra geral hoje, sou eu que digo como é que vai ser o uso da arma. Não é arma letal, não. É arma. O pessoal vai entrar com colete à prova de bala, com fuzil, vai entrar com armamento pesado. Isso aqui é uma regra geral. Sou eu que defino. Eu que defino que não vai ter câmara no policial. Sou eu que defino. Eu não estou lutando com um cidadão que está fazendo um assaltozinho de rua. A Polícia Federal agora acaba de receber uma determinação do governo federal. Todos os CACs no Brasil, saiu do Exército e passou para a Polícia Federal. Você não tem estrutura funcional. Nós temos hoje, só em Goiás, 63.257 CACs. Sabe quando é que eu tenho delegado em Goiás? 43 da Polícia Federal. 138 agentes. Escrivão em 54. Perito criminal 38. Papiloscopista 14. A Polícia Federal de Goiás inteira tem 277 servidores. Então, quando aqui eles falam o seguinte, olha, nós vamos fazer com que milícia e faccionado, a gente aqui passa para a Polícia Federal. Por quê? Porque eles sabem que a Polícia Federal hoje não tem mão de obra. A Polícia Federal é eficiente, mas ela não tem mais competência. Você ainda joga um serviço administrativo para ela. No Brasil, vocês sabem quantos CAC tem? Para quem não sabe aí, é colecionador, atirador e caçador. Só no Brasil tem 962.272 CACs. Tirou do Exército e botou para a Polícia Federal. Já pensou a Polícia Federal coordenar, regulamentar, registrar... Estou terminando. 962 mil CACs hoje. No meu estado de Goiás são 257 servidores da Polícia Federal. Delegados são 43. Aí você joga, não, é um caso aí de Polícia Federal. É um caso aí de droga. Então passa para a Polícia Federal. Mas não tem braço, não tem extensão para chegar lá. Acabou. Eles destruíram a Polícia Federal. A concentração na Polícia Federal é para dizer, olha, o crime, o PCC, Comando Vermelho, pode andar em paz. Essa PEC aqui vai liberar vocês total. Liberou geral. Aprove a PEC, tira poder dos estados, tira poder dos governadores, tira poder da Polícia Militar, tira poder da Polícia Civil, intervém diretamente. De Brasília, o cidadão vai dizer para mim o que eu tenho que fazer em Goiás. Vai dizer o que é a regra geral que eu tenho que fazer no Rio Grande do Sul, no Amapá. Onde é que esse iluminado que está aqui
que sabe a tipo do crime que é praticado nos nossos estados. Isso, gente, é um desrespeito aos entes federados. Não existe concentração, governo unitário num sistema federalista. Isto aí é o maior presente que pode se dar às facções no país. Se hoje a proliferação dela já é grande, ela será exponencial com essa regra aqui hoje. Certo? E a maneira de poder inviabilizar cada vez mais é não ter a estrutura para a Polícia Federal e aquilo que a Polícia Estadual está tratando, fala, não, isso é milícia, isso é corpo, joga para cá, joga para a Polícia Federal. E a Polícia Federal você tem que registrar todos os 962 mil CACs. E aí, acabou a Polícia Federal. Depois criam a tal de uma polícia viária. Tá certo? Então, gente... O discurso do governador de Goiás, Roberto Caiado, no Senado Federal, evidencia uma postura firme e necessária no combate ao crime organizado, destacando-se como um líder comprometido com a segurança pública e a soberania nacional. Sua fala expõe a gravidade da infiltração de facções, como o PCC e o Comando Vermelho, em estruturas econômicas, políticas e sociais do Brasil, um problema amplamente negligenciado pelo governo federal atual. Caiado demonstra liderança eficaz ao contrastar a realidade de Goiás, onde a criminalidade foi drasticamente reduzida com a omissão do governo Lula. Enquanto o governo federal falha em enfrentar as facções, Goiás se tornou um exemplo de segurança com políticas duras como a restrição de visitas íntimas a presos faccionados e o fortalecimento da inteligência policial. O resultado é visível. O Estado registra queda em roubos de veículos, invasões de propriedades e outros crimes, além de ter a melhor avaliação entre os governos estaduais. Além disso, Caiado alerta para o risco da centralização da segurança pública nas mãos do Ministério da Justiça, proposta pela PEC em discussão. Ele argumenta com propriedade que isso desrespeita o federalismo e enfraquece os estados que conhecem suas realidades locais. Sua crítica à desestruturação da Polícia Federal, sobrecarregada com tarefas burocráticas como a fiscalização de CACs, colecionadores, atiradores e caçadores, reforça a incoerência de um governo que não combate o crime, mas busca concentrar poder. O governador também expõe a conivência velada do governo Lula com as facções, lembrando que em 2 anos e meio não houve operações significativas contra o narcotráfico. Enquanto isso, facções expandem seu controle sobre territórios, setores econômicos e até serviços públicos, como transporte e lixo. Caiado, ao contrário, prova que, com coragem política, é possível reverter esse cenário. Em síntese, Roberto Caiado surge como uma voz conservadora indispensável, defendendo autonomia estadual no combate ao crime, ações concretas, não discursos contra as facções, respeito ao federalismo em oposição às centralizações autoritárias. Seu exemplo em Goiás deveria inspirar o Brasil. Enquanto o governo federal se curva ao crime, Caiado mostra que segurança pública se conquista com autoridade, estratégia e determinação. Valores urgentes para resgatar a ordem no país.